Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos, senadores, todos presentes. Bom, o que a gente pretende trazer para vocês hoje é trazer um pouco de uma agenda de competitividade e agenda de competição, né? A gente fala muito aqui que dos custos das empresas aéreas hoje estão muito altos, na palestra Sanovitz, e a gente tem também uma ideia de que existem restrições, barreiras à entrada no mercado, sendo que a principal dela seria com relação a capital estrangeiro, né? A gente vai abordar esses temas ao longo da apresentação. Então, próximo, como é que eu faço? A próximo slide. Acho que esse é PDF. Acho que ele vai ter que... Então, rapidamente, um breve panorama do setor, olhando para trás, a gente vai olhar para frente daqui a pouco. Houve uma redução significativa das tarifas de 2004 a 2013, né, da ordem de 46%. Né? O crescimento expressivo aí de 2003 a 2012, da ordem de 170% na movimentação de passageiros. Né? A gente acredita que essa demanda ela vai continuar crescendo, né? A gente tem uma expectativa aí de triplicar a capacidade, o movimento de passageiros em 20 anos. Né? Só que a gente tem uma série de desafios que a gente está enfrentando. Né? As empresas operam em margens baixas e é um contexto cíclico que a gente vai mostrar mais à frente. E tem uma questão de gargalo na infraestrutura que está sendo agora resolvido com a política de aviação regional e concessões. Próximo, por favor. O que a gente tem hoje? Um descasamento entre oferta e demanda, um alto custo de combustível, isso é notório, por volta aí de 40% do custo operacional das empresas, uma forte limitação do investimento ao capital estrangeiro, né? E uma dependência grande ainda da infraestrutura que está em desenvolvimento. Né? Além disso, a gente tem um aumento aí, o setor é muito exposto à variação cambial, né? E a gente acha que, olhando para frente, precisa fazer algumas intervenções de modo a viabilizar uma indústria mais sustentável. Próximo, por gentileza. Esse primeiro slide aí mostra uma eficiência com relação ao aproveitamento das empresas. A gente tinha aí, em janeiro de 2000, por volta aí menos de 50% de aproveitamento das aeronaves. Esse número foi crescendo ao longo desse período. Hoje a gente tem mais de 70%, dado de junho de 2012, mais de 70% de aproveitamento das empresas. E esse número tem crescendo também esse ano. Né? Próximo. Um outro dado impressionante, né, é com relação ao resultado da indústria. Né? A indústria que apresentou lucro até 2010 obteve aí prejuízos significativos em 2011, particularmente em 2012, com um prejuízo de 3,5 bilhões de reais. Próximo, por gentileza. E isso não é uma questão afeta a uma única empresa. Né? Você vê, todas as maiores empresas aí tiveram prejuízos em 2011 e 2012. Né? Não é um fator isolado de uma única empresa, todas as empresas tiveram esse prejuízo. Esse número aí é número de 2012 e essa tendência de prejuízo em 2013 ela continua. Né? Apesar de ter tido uma leve redução no valor do prejuízo da indústria, esse prejuízo ainda continua. Próximo, por gentileza. O que a gente procura aí na literatura para explicar isso? Tem a questão da margem da indústria, que é muito pequena. Ela oscila aí entre... o pico ali é 6%. Né? E tem uma questão cíclica muito grande. Né? Você vê um período de lucro, um período de margem positiva, um período de margem negativa ao longo aí desde 71 a 2012. Por favor. Uma outra questão também relevante, a indústria que teve crescimentos significativos de 2003 a 2012, né, pela primeira vez mostra aí uma tendência de redução nesse crescimento. Então, a gente teve praticamente a demanda
mantida a mesma, a gente com dados do primeiro semestre, comparativamente aí com o primeiro semestre com relação ao semestre anterior. E a gente teve uma forte redução da oferta. Isso aí justifica e mostra a questão do aumento da eficiência no que se refere ao aproveitamento das empresas. Um outro ponto importante, aí está a curva da tarifa média, o valor das tarifas médias. A gente teve aí grande oscilação, ali, um crescimento ali 2004, 2005, nova redução, cai em 2007, volta a subir, e desde então, a partir de 2008, essa tarifa tem uma tendência de queda, né? Com uma reversão dessa queda a partir do primeiro semestre de 2013. Então, realmente, a gente tem aí um aumento real comparativamente, comparando o primeiro semestre de 2013, o primeiro semestre de todos os anos com os anos anteriores, a gente tem aí uma tendência de aumento da ordem de 5%. Próximo, por gentileza. Então, quais são as questões? Tirando a parte do diagnóstico, o que a gente acredita que seja importante agora para tentar continuar crescendo e reverter esse processo, principalmente com relação a preço? Uma grande restrição que a gente, eu que trabalho no setor desde 2013, a gente vem batendo nessa tecla, refere-se à questão do limite de capital estrangeiro. A gente tem aí uma origem da restrição lá na Convenção de Chicago, em 1944. É uma restrição que afeta todos os mercados, né? Uns mais, outros menos. No caso do Brasil, no relação ao mercado doméstico, é o que apresenta maior restrição, né? E a gente quer mostrar mais para frente como é que a gente, quais seriam os efeitos do aumento de capital estrangeiro. Comparativamente com outros setores, a gente tem aí o transporte aéreo com apenas 20% de permissão para investimento estrangeiro. Acima, a gente teria imprensa e saneamento. Todos os outros setores de transporte não tem restrição nenhuma com relação ao capital estrangeiro. Então, hoje a gente acredita o seguinte, particularmente, a gente não vê motivo para que haja qualquer restrição com relação ao capital estrangeiro. Pode voltar, por favor? E, relativamente no mundo, se a gente for comparar, você vê que as restrições são bem menores com relação ao Brasil. Por favor. A gente pegou alguns exemplos aí de jornal das possíveis entradas de novas empresas no mercado brasileiro que foram frustradas justamente em virtude da restrição de capital estrangeiro. Então, lá em fevereiro de 2007, a Lanchile e a Gol disputaram a compra da Varig. A Lanchile não comprou a Varig por causa da restrição de capital estrangeiro. A gente teria a possibilidade de ter mais uma empresa operando, no caso da compra da Varig, que foi comprada pela Gol no momento seguinte. A Webjet teve uma grande possibilidade aí de se associar e de vender 49% ou mais para Ryanair. Nós teríamos mais uma empresa, só que foi frustrado novamente porque a restrição era de 20%. Então, a legislação brasileira impede que grupos estrangeiros tenham aí a possibilidade só no limite de 20% de capital. Semelhante aconteceu com a Trip. A Trip chegou a vender a participação dela para a SkyWest, da ordem de 20%, né? E reverteu essa venda com a SkyWest para se fundir com a Azul, né? Então, ela revendeu essas ações novamente para poder possibilitar a fusão com a Azul, né? A gente teria aí uma maior possibilidade de ter uma empresa regional estrangeira operando no mercado brasileiro. E a mesma coisa a gente vê aí com a aproximação aí da Delta, né? A Delta se muda para o Brasil e fica mais perto da Gol, né? Então, é uma possibilidade de associação de empresas estrangeiras com as brasileiras, pode até fortalecer no que se refere à questão financeira. E a gente vê movimento no mundo inteiro no sentido de flexibilizar a questão de capital estrangeiro, né? A gente vê a questão da União Europeia, que tende a flexibilizar.
México também, com iniciativa de tentar flexibilizar a restrição de capital estrangeiro. No caso da Índia também, né? E importante também que a OASC, que é o Organismo Internacional de Aviação Civil, está com resoluções no sentido de estimular para que os países flexibilizem e liberem a questão de capital estrangeiro das empresas. Isso aí de outubro de 2013. A gente tentou aqui, não é nenhuma propaganda da Azul, mas a gente tentou ver qual que seria o efeito da entrada da Azul, qual que foi o efeito da entrada da Azul no mercado brasileiro. Por que a gente pegou a Azul? A Azul, no caso, ela entrou no país, o que viabilizou ela entrada no país é que o presidente da JetBlue, o dono da JetBlue nos Estados Unidos, ele nasceu aqui, por acaso, nasceu aqui, e tem uma paixão pelo Brasil, né, segundo ele, e abriu uma empresa aqui. Se ele não tivesse aqui, a gente não teria a empresa Azul, né? Então, o que a gente vai mostrar agora? Tentar mostrar agora. Qual que seria o efeito da Azul, da entrada da Azul? Então, na linha azul ali, a gente tem um número de rotas atendidas por transporte aéreo regular de passageiros, tá? Em vermelho, o número de cidades atendidas por transporte regular de passageiros, né? A linha laranja mostra exatamente como é que seria a evolução sem azul, né? Então, nós temos ali a diferença do número de rotas atendidas, que dá mais de 150, por aí, 130 rotas atendidas. Isso aí significa mais ou menos 20% do número de rotas atendidas, ou seja, a entrada da Azul possibilitou aí o aumento de 230 rotas atendidas para o transporte aéreo, né? Apesar do número de cidades atendidas ter se mantido ali mais ou menos estável ao longo ali daquele último período, o número de rotas significa maior possibilidade de voo de um lugar para o outro. Próximo, por gentileza, é isso mesmo. Mais um efeito da Azul entrando no mercado. Com o aumento da participação da Azul, que junto com a TRIP significa aí 17% no mercado, a gente vê uma diminuição da participação das duas maiores empresas, né, que está ali por volta de 75% de participação no último período aí. Isso aí vai significar, a gente vai mostrar no slide seguinte, uma diminuição do índice de concentração do mercado, tá? Como é que é esse índice de concentração do mercado? A gente vê praticamente 3 períodos, né? Um período de um setor mais desconcentrado no início, até 2004. Essa concentração ela sobe com a saída aí com os términos de operação da VASP e com a crise da Varig. Então, esse índice se mantém no topo, né, naquele patamar ali, mais de cima, até 2008. E, em 2008, a gente tem justamente o quê? Entrada da Azul, aumento da frota da Webjet, expansão das operações da TRIP, né? E esse índice de concentração do mercado ele começa a cair. Ele começa a cair com uma pequena reversão em 2012, justamente com a aquisição da Webjet pela Gol, a aquisição da TRIP pela Azul, né? Senão esse índice estaria aí no menor índice de concentração do mercado, que é 0,299. Como comparação, a gente tem lá nos Estados Unidos um índice de 0,0942, um índice muito baixo de concentração do mercado. Então, rapidamente, o que a gente teria como benefício, como conclusão dessa primeira parte, do aumento de capital estrangeiro? Teria melhor condições de financiamento, de acesso a crédito, absorção da expertise gerencial, aumento da competição, desconcentração do mercado, aumento da quantidade de rotas e cidades atendidas, né? Grande incentivo aí à aviação regional, melhor integração com serviços aéreos internacionais, redução do preço médio das passagens, incremento de outros setores econômicos, especialmente o turismo, né? Geração de emprego e renda, crescimento de serviços relacionados ao transporte aéreo, redução do custo regulatório, que você tem lá um setor inteiro na ANAC para analisar essa questão de capital estrangeiro, e diversificação de serviços e produtos. Próximo, por gentileza.
Uma outra questão associada a essa questão de eliminação de restrição de capital estrangeiro, que trata basicamente do aumento da competição, é a questão de competitividade. Seria como se fosse um pacote, né? Vamos atacar a questão de aumento de competição e aumento de competitividade ao mesmo tempo, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona o preço do QAV em diferentes aeroportos, né? A gente tem azul claro, a operação internacional, e eu acho que é em marrom, né? A questão do doméstico. Então, comparativamente, ali, o que importa para a gente ali agora é comparar Guarulhos doméstico com Guarulhos internacional. A diferença dá mais ou menos de 28% no custo do combustível. Por quê? ICMS e PIS/COFINS, né? Então, o ICMS e PIS/COFINS significa ali no final das contas, comparativamente no mesmo aeroporto, 28% do valor. Próximo, por gentileza. Só para a gente... Foram falados aqui os dados com relação aos custos da indústria, né? A gente tem ali no topo o combustível, né? Muito distante dos outros. O segundo seria o custo com pessoal, né? Então, a gente teria aí uma evolução significativa ao longo do período, de 2009 a 2012, a gente chegando aí em 2012 com mais ou menos 37,35%, e esse valor ele está maior em 2013, né? Está chegando aí na ordem de 40% do custo operacional das empresas. Então, é um custo muito significativo e com a questão tributária, a gente teria grandes resultados se a gente tivesse algum tipo de exoneração nesse sentido. Por favor. Então, vamos chegar ali à questão de números, né, para fazer a comparação. Aquilo que o Eduardo Sanovitz falou com relação ao preço internacional, a gente tem todos os outros combustíveis de transporte, diesel, óleo combustível e gasolina, não equiparado ao preço internacional. Todos eles estão abaixo do preço internacional. O único que segue com mais ou menos 10% acima o preço internacional é o QAV. É a política de preço da Petrobras, né, que faz nesse sentido. É uma fórmula antiga, e que faz com que o QAV seja o único combustível que segue os preços internacionais com uma gordurinha. Né? Então, o que a gente está colocando? O que a gente colocou com relação a essa questão? Vamos equiparar pelo menos ao preço internacional. Se a gente tiver o valor do QAV equiparado ao preço internacional, a gente teria uma redução do custo operacional da ordem de 3%. Isso aí teria um impacto na Petrobras por volta de 800 milhões por ano, né? Significando aí 0,33 apenas por cento na receita de vendas, né? Tem a questão do PIS/COFINS, do PIS/PASEP/COFINS sobre o QAV, que não incide sobre o internacional, incide somente sobre o combustível destinado ao transporte doméstico. Se a gente reduzir essa alíquota a zero, a gente teria aí um impacto de 450 milhões na indústria, né? E temos aí outras medidas de caráter legislativo. Vale lembrar que o Congresso, particularmente o Senado, tem a prerrogativa de estabelecer a alíquota máxima de ICMS, né? A gente fez uma simulação ali de redução para 12%, redução generalizada para 12% do ICMS em cima de combustível. Isso aí teria um impacto de 1,5 bilhão na indústria de transporte aéreo, né? Uma outra questão também colocada pelas empresas seria a questão de redução da alíquota do PIS/PASEP e do COFINS, né? Esse impacto também seria da ordem de 800 milhões. Então, há uma série de medidas tributárias de desoneração, que algumas delas dependem do Congresso, né, outras não, que a gente pode olhar e verificar. A gente já tem ali os valores, quais que seriam os impactos com relação a essa desoneração, para avaliar. Porque é o seguinte, a gente tem que olhar, são 3 pilares, né? Infraestrutura aeroportuária, consumidor e sustentabilidade da indústria. Tá? Vou encerrar. Próximo, por gentileza. Esse é o último, né? Obrigado.